Graça e paz, irmãos. Bom dia. Que Deus continue a nos abençoar. As mamães, que Deus as abençoe por tão grande privilégio. O apóstolo Paulo, na palavra do Senhor, inspirada, nos diz que as mulheres têm uma grande missão que as santifica. E a missão de mãe, quando ele escreve a Timóteo. Então, que Deus continue a santificá-las, a fortalecê-las, a abençoá-las nessa importantíssima missão, entendendo que os filhos são herança do Senhor. Vamos ao texto de Oséias. Hoje nós chegamos ao capítulo 8 de Oséias. Eu vou ler todo esse capítulo, depois nós vamos orar. A palavra do Senhor diz assim: emboca a trombeta, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus. Nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata, do seu ouro, fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada. Porque subiram a Assíria, o jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar. Estes lhe foram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne, e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Até aqui, vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo e eterno Deus, Pai Criador, nós louvamos e bendizemos o Teu nome nessa manhã. O Senhor é o nosso Deus, ó Pai, estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor dê-nos, no agir do Teu Espírito Santo, entendimento, aplicação e capacidade para responder à Tua palavra. Louvamos a Ti, ó Deus, por cada mãe que está aqui nesta manhã, outras que não puderam estar. Nós agradecemos por tão grande privilégio, quando o Senhor abençoa a madre e faz com que essas mulheres venham a gerar a vida que vem diretamente de Ti. O milagre da existência, que não é mera criação humana, é criação do Senhor no ventre materno. Louvamos a Ti, ó Deus, pelas mães e pedimos sabedoria a cada uma delas, para que possam honrar o Teu nome na criação dos filhos, juntamente com seus maridos. Pai,
intercedemos nesse momento pela família do Gustavo, que amanhece em luto pela perda do irmão. Nós, como crentes que somos, queremos pedir ao Senhor que o Senhor, segundo a tua soberania, use esse momento de dor para trazer salvação àquela família. Abençoe, ó Pai, os enfermos de nossa igreja, abençoe o reverendo Uzi, dona Leontina, que o Senhor esteja restaurando a saúde dos nossos irmãos e tantos outros que enfrentam dificuldades. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se muitos de vocês, eu acredito que alguns aqui viveram algo, talvez quando eram mais novos. Na escola era bem comum, nós pegávamos limão e molhávamos o cotonete e escrevíamos alguns segredos, né, com limão, e aquilo secava, ficava invisível, mas depois tinha jeito de ler. Era uma forma de escrever uma carta secreta. Isso é coisa de criança e era bem curioso, bem interessante. Depois, se você nunca fez, escreva com cotonete, com limão, dependendo da posição da luz, você consegue ler o que foi escrito. Mas isso me veio à mente hoje pela manhã, porque preparando esse sermão e buscando entender essa ignorância de Israel diante do alerta da palavra de Deus, eu me deparei com algo bem curioso. Em 95, um ladrão chamado MacArthur Wheeler, ele se juntou com o seu comparsa e eles assaltaram 2 bancos sem cobrir o rosto. Eles agiram ali livremente, a mão armada, e foram embora, tranquilos. A polícia, lógico, os identificou pelas câmeras de segurança e acharam eles rapidamente, mas a surpresa no rosto do MacArthur era algo que chamou a atenção dos policiais. Ele estava muito surpreso e perguntou para a polícia: como é que vocês me acharam tão rápido? E a polícia disse: porque o seu rosto estava em todas as câmeras de segurança. E ele disse: mas como isso é possível? E a polícia: mas por quê? Eu passei limão no meu rosto. Uma brilhante, ignorante ideia. Mas ele realmente acreditava. E ele argumentou com a polícia, e isso é um fato real que aconteceu em 1995. Ele disse: eu cheguei a testar. Eu fui para casa, passei limão no rosto e tirei uma foto com aquelas máquinas Polaroid, máquina instantânea, e não apareceu nenhuma imagem. Ele disse: bem, eu não sei bem se eu apontei a câmera para mim, porque meu olho estava ardendo muito por causa do limão. Mas eu testei e é impossível de ser visto numa câmera quando se passa limão no rosto. Isso é engraçado, mas a convicção dele era tão grande, a sua autoconfiança, a sua arrogância, era tão grande que chamou a atenção de toda a mídia da época e também de um cientista. Um cientista chamado Dunning, um pesquisador, cientista, que se propôs a fazer um estudo a partir desse evento. Ele pegou um grupo grande de pessoas e começou a analisar, dentro do contexto que eles estavam, suas capacidades, conhecimentos, aplicando testes a essas pessoas. E Dunning, esse pesquisador, conseguiu comprovar algo. Ele observou ali que as pessoas que eram mais ignorantes em algumas capacidades, conhecimentos, eram as pessoas que se achavam mais capacitadas. Ele continuou a sua pesquisa e chegou ao número de 25% daquele grupo como pessoas que tinham uma autoconfiança muito grande. E ele identificou que essas pessoas eram aquelas que tinham os piores resultados nos testes apresentados. Enquanto aqueles que tiravam melhores resultados, que tinham mais habilidades, mais capacidades e até melhor capacidade de expressar o seu pensamento, conhecimento, eram aqueles que sempre nas entrevistas respondiam: eu sei que nada sei, eu preciso melhorar, eu preciso aprender mais. E Dunning conseguiu provar a partir dessa pesquisa que a ignorância é algo que nos deixa mais ignorante. O argumento do pesquisador é: a ignorância gera uma autoconfiança ilusória. Ou seja, o ignorante ele é tão ignorante, e nos testes ele usa a palavra burro. O burro é tão burro
que não consegue enxergar a sua própria burrice. Ele se acha esperto, ele acha que sabe, enquanto aquele que sabe diz: eu preciso aprender mais, eu ainda não sei o suficiente. Eu menciono isso porque aqui vemos no capítulo 8 que Israel continua num ciclo de autoilusão. Israel é cego para o seu próprio pecado. Israel realmente acredita que está acertando. E fui lá comentar com vocês sobre essa pesquisa, esse estudo, porque nós, como crentes, muitas vezes na nossa caminhada começamos a nos tornar como MacArthur Wheeler, aquele ladrão. Nós realmente acreditamos que não temos pecado, acreditamos que estamos adorando a Deus, acreditamos que temos um relacionamento e vivemos assim, muitas vezes cegos, ignorantes, embrutecidos sobre a nossa própria vida espiritual. Veja o nível de autoilusão ignorante de Israel no versículo 7 do capítulo 8. O texto diz, versículo 2: a mim me invocam, nosso Deus. Nós, Israel, te conhecemos. A mim me invocam. Aqui é Deus dizendo: Israel olha para mim e diz: o Senhor é o nosso Deus. E no mesmo versículo Deus diz: Israel, a gente te conhece, Israel. Vocês não me conhecem. Lembra que nós estamos tratando sobre o conhecimento de Deus já há alguns capítulos? E Deus repete: eu te conheço, você não me conhece. Você está completamente iludido, uma autoilusão espiritual, porque Israel adora ídolos, adora Baal, tem bezerros de ouro, participa de orgias cultuais e diz: Jeová é nosso Deus. E Deus diz: você não enxerga o seu próprio erro? Israel, irmãos, eu já mencionei isso anteriormente, eles realmente acreditavam que estavam adorando a Deus com esse bezerro de ouro que ele menciona aqui no texto, versículo 5. Esse bezerro era uma forma de representar Deus, um animal forte. Enquanto Deus sempre deixou bem claro: não façam uma imagem para me representar. Israel fazia tudo de maneira muito errada. O texto nos mostra que, mais uma vez, Israel, no versículo 8, ele é devorado, ele está entre as nações. A ideia aqui é: você foi absorvido, você já está como todo mundo do mundo. E você então quer adorar como os assírios adoram, como os egípcios adoram. Verso 9 diz que vocês subiram à Síria. Vocês estão no meio desse povo, não há distinção do povo de Deus, povo de Israel, em relação ao povo do mundo. Mas Israel, então, olha para Deus no dia do culto e diz: o Senhor é o nosso Deus. Por isso, agora, você entende por que o versículo 1 começa de maneira tão agressiva, com uma exclamação. Deus diz: emboca a trombeta. Aqui é o grito de basta do Senhor para o seu povo. Emboca a trombeta, chega, para. É como aquele pai que tenta argumentar com o filho e ele não se cala, então ele dá um grande grito e diz: cala, basta, me escuta. Deus começa aqui a falar com o seu povo, dizendo: emboca a trombeta, dá um grito de basta, porque a sentença, a consequência virá como uma águia. Você já viu o bote de uma águia? Ele costuma ser muito certeiro, agressivo. Precisa ser assim, senão a águia não consegue capturar os animais que são tão rápidos, mas ela consegue. E ele diz: vem como águia contra a casa do Senhor. Aqui ele está se referindo à Síria, e isso aconteceu depois. Veja que o texto nos mostra, e às vezes pode ficar confuso na sua mente, Israel está tendo uma relação comercial com a Síria. Verso 10 diz que Israel está mercadejando socorro, ajuda, tem uma relação comercial com essas nações, a Síria, e também fala do Egito. E Deus diz: nessas relações vocês estão se misturando em todos os aspectos.
E essas nações são aquelas que virão contra vocês. Só que vocês, como o Willer, o ladrão que passa limão no rosto, vocês não enxergam. Vocês não entendem o que está acontecendo. Vocês estão se corrompendo. Basta, Israel. Eu separei aqui, o texto é longo, mas eu separei 3 argumentos que são apresentados por Deus, que levam o Senhor a esse grito de basta contra Israel nesse texto. O primeiro grito de basta do Senhor é: você quebrou a aliança. Veja que isso é enfatizado de maneira muito forte em todo o livro de Oséias. E para nós hoje, você pode pensar, mas por que a gente fica falando sempre da aliança? Para você entender o valor da aliança que o Senhor tem em relação a você. Não quebre a aliança. Primeiro, Israel, você quebrou a aliança. Segundo, Israel, você fala, mas você não sente, ou não vive. Você diz que me ama. Você diz que eu sou o seu Deus, mas não é assim que você me conhece. Não é assim que você se relaciona comigo. E em terceiro, você simplesmente, deliberadamente rejeita o meu amor. Você quebra a aliança, você fala, mas não sente, você rejeita meu amor. Versículo 1 mostra claramente para nós que eles quebraram a aliança. O texto diz: emboca a trombeta, ele vem como águia contra a casa do Senhor. E então o texto nos dá o porquê. Porque transgrediram a minha aliança, se rebelaram contra a minha lei. Percebe a relação que os textos sempre colocam entre a aliança, esse pacto, esse relacionamento, e a lei? Há um pensamento evangélico, de maneira geral, de que a lei pode fazer com que você fique frio, a lei pode te atrapalhar. Alguns pegam o versículo dizendo a letra mata, querendo colocar a lei contra uma vida de relacionamento fervoroso, espiritual, verdadeiro com Deus. Mas isso é uma grande mentira. O próprio Deus sempre relaciona a aliança dele com a lei dele. Porque a lei foi estabelecida pelo Senhor para que esse povo vivesse a relação com Deus. Veja como ele fala no versículo 12: embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos. Esses preceitos seriam tidos como coisa estranha. Ou seja, vocês não conhecem o princípio da lei. Nós bem sabemos as leis, lei moral, lei cerimonial, lei civil, todas essas leis que o Senhor revela ao seu povo. E muitas vezes quando Cristo vem, nós lemos no Novo Testamento, algumas pessoas também entendem que Cristo cumpriu a lei, que agora a gente não precisa mais de lei. Veja, de fato, todas as leis cerimoniais, civis, elas apontavam para Cristo. E elas foram cumpridas, todos os preceitos da lei. No entanto, toda lei, cada uma dos artigos, dos pontos da lei, eles tinham um princípio moral. Lei cerimonial, lei civil e a lei moral, é claro. Ainda que Cristo tenha cumprido a lei, o princípio permanece. E nós não podemos, então, anular o princípio. Então, se havia ali na lei a necessidade de sacrificar um animal, Cristo morreu. Nós não sacrificamos mais animais. Mas qual era o princípio por trás do sacrifício animal? Apresente-se em purificação diante do Senhor. Apresente-se diante do Senhor com sangue. Portanto, o princípio do sacrifício animal agora continua sendo válido quando você vem para o culto ou na sua vida diária e se apresenta a Deus no sangue de Cristo, nos méritos de Cristo. E você então se apresenta para relacionar-se com Deus. E assim eu poderia falar de cada princípio, de cada elemento da lei, mas meu objetivo aqui é dizer para vocês: toda lei que foi cumprida, o princípio permanece. E o princípio é o que motivou a lei. Deus usa a sua lei para chamar o seu povo a um relacionamento. Então hoje a lei, em seu princípio, é totalmente válida. Nós não questionamos sobre a lei moral. Essa, por ser moral, os 10 mandamentos nunca foram extintos e nunca serão. Até mesmo na eternidade, os 10 mandamentos, a lei moral de Deus continuará valendo, porque ela retrata a nossa relação com Deus. E Deus diz: Israel,
Vocês transgridem a minha aliança, vocês se rebelam contra a minha lei. A aliança do Senhor, meus irmãos, é esse convite. Ela ainda é válida. Nossa igreja é uma igreja aliancista. Nós batizamos os nossos filhos introduzindo-os na aliança. Nós não estamos dizendo que você salva o seu filho por um pouco de água, porque nunca foi a água que salvou, é Cristo que salva. Seu filho precisa ser apresentado, evangelizado, instruído na lei, para que então o Senhor haja no seu coração e ele possa professar verdadeiramente uma relação com Deus. Veja que o texto então começa a apresentar esses aspectos da quebra da aliança, e é muito importante relembrarmos aqui que estamos no texto de Oséias, e Oséias é uma figura que, além de ser o profeta, nos aponta para a revelação também. Lembre-se que Oséias casa-se com uma mulher de prostituições, amando do Senhor. Então, no texto, sobre cada aspecto da aliança que é quebrado, pense em Israel, como temos aqui no capítulo 8, na relação de Israel com Deus, mas pense também em Oséias, que é uma tremenda ilustração para a nossa aplicação. Oséias e seu casamento, que ilustram essa aliança que Israel quebra. Mas pense também em você e na sua salvação. Oséias escolheu sua noiva, libertou a sua noiva da escravidão, do pecado, protegeu, abençoou e chamou para dar testemunho ao mundo da aliança deles, do casamento, da união deles. Deus, de maneira muito superior, escolheu você, libertou você da escravidão, do pecado, te protegeu e tem protegido do inimigo, abençoou você até aqui e tem abençoado, e te chama para anunciar ao mundo a aliança que você tem com Ele, o Evangelho da salvação. Deus, na sua sábia graça, resolveu amar e firmar uma aliança de fidelidade desse amor. E é isso que o texto nos chama a atenção. Israel, você quebrou a aliança, você transgrediu, você é rebelde. Como você pode amar outro Deus? E Israel responde como quem passa limão no rosto: o Senhor é o nosso Deus. Deus diz: você não enxerga, você não entende. Israel despreza, quebra a aliança, abandona a fidelidade, deixa de adorar, porque adora com bezerro, adora com orgia, e Deus diz: isso não é adoração para mim. Mas Israel diz: mas nós estamos te adorando. Israel torna-se uma prostituta nessa relação com Deus. Semelhança de Gomer, a esposa de Oséias. Quebra a aliança, abandona a fidelidade, deixa de amar, torna-se essa prostituta cada vez pior. E tudo isso para levar você a pensar sobre você. Nessa aliança que Deus tem com você, Ele te salvou. Você crê que é salvo. Você quebrou a aliança? Você tem quebrado a aliança? Você abandonou a fidelidade a Deus? Você deixou de adorar a Deus como Ele exige? Talvez você ache que está adorando, mas é como Ele quer ser adorado. Talvez você venha se prostituindo com amores do mundo, priorizando esses amores, será que não? É isso que nós precisamos pensar. Porque o juízo, irmãos, e os elementos que nós estamos vendo a todos os dias no mundo nos apontam que o dia do juízo se aproxima. O juízo vem como águia. É rápido, é certeiro. Não dá tempo de você, no momento da águia, do juízo, dizer: calma, agora eu vou mudar. Agora eu vou me relacionar com Deus do jeito que Ele sempre estabeleceu na sua aliança, na sua lei. Talvez você não tenha um bezerro, literalmente, mas talvez você esteja adorando a Deus da forma errada, se relacionando com Deus de forma errada. Quando eu digo isso, eu gostaria que você pensasse em prioridade. Qual é a prioridade na sua vida, essa relação
com Deus. Efraim, verso 11 diz, multiplicou altares para pecar. Como estão os altares de pecar na sua vida? Você que é crente, que deveria ter altar para adorar, mas criando ídolos, muitas vezes você tem altares para pecar. Esses altares, eu tenho repetido, podem ser coisas boas que Deus te deu, mas que você ama tanto, se apega tanto, que você começa a amar mais essas coisas do que o próprio Deus. Estou lendo um livro, não terminei, comecei essa semana, do Larry Crabb. Ele é um psicólogo, não é reformado, mas escreve muito bem. O nome do livro é Viciados em Si Mesmo. E o grande argumento do Larry Crabb nesse livro é: eu me amo tanto, que eu começo a acreditar que eu amo a Deus por causa dele, mas na verdade, eu me amo mais do que eu amo a Deus. E Deus tem falado isso conosco. E o que o autor do livro está falando, quando eu digo assim, você pode pensar, não, mas não é o meu caso. O livro é tão bem escrito, de uma forma tão envolvente, que ele começa a te conduzir até o ponto que você tem certeza de que você tem feito isso. Você é viciado em você mesmo. Então você adora a Deus porque você se ama, você se casa porque você se ama, e você faz tudo o que faz porque você se ama. Deus te dá bênçãos e você começa a amar essas bênçãos muito mais do que o próprio Deus. Eu tenho repetido isso de formas diferentes aqui, para tentar nos alertar sobre isso. Em segundo lugar, Deus diz para Israel, você fala, mas não sente. Ou seja, você me ama da boca para fora. Era a grande repreensão de Jesus Cristo aos fariseus. Hipocrisia. Ele diz, a mim me invocam, nosso Deus. E Deus diz, eu te conheço. Você não me invoca. E eu queria que nós pensássemos aqui, ainda que de maneira mais rápida, sobre ateísmo. Você disse, não pastor, mas a gente está na igreja, aqui ninguém é ateu. Tudo bem, talvez o ateísmo teórico não, né? Aqueles que dizem que Deus não existe, talvez você não seja um ateísta teórico. Mas existe um conceito já bem conhecido de ateísmo prático. E o ateísmo prático é exatamente o que nós vemos aqui no verso 2. Que é um crente que se comporta como o ladrão que passa limão. Ele é tão confiante da sua salvação, ele é tão confiante de que Deus ama, porque o Evangelho foi anunciado para ele, colocando ele como centro, dizendo, Deus te ama, Deus enviou o Filho por amor a você. E essa pessoa então começa a ficar ensimesmada, viciada em si mesma e diz, eu sou a razão da existência de Deus, eu sou a razão de Deus ter enviado o seu Filho. John Piper escreve sobre isso, dizendo, não é você. Você não é o umbigo do universo. Você não é o centro da criação. Deus é. Ele, sim, demonstrou grande amor porque ele fez uma aliança de amor. Mas ele é o centro. Ele é o foco. Ele salva porque ele ama a sua própria glória e ele anuncia o projeto de salvação da aliança do seu nome. Então ele envia o Filho por amor a você, é claro. Mas você não é o motivador, você não é o realizador, você não é o mantenedor, Ele é. E tudo isso é feito para a sua própria glória. Esse é o grande lema da Reforma Protestante. O erro da igreja antes da Reforma foi se expandindo exatamente porque o homem começou a ter um discurso de adoração a Deus, mas era uma religião completamente antropocêntrica. O homem é o centro de tudo. E os reformadores dizem, não, só a Deus glória. O objeto da glória está nele. Quando nós vivemos um ateísmo prático, nós fazemos exatamente o que é visto aqui no versículo 2. Nós dizemos, Deus existe, Deus é bondoso, Deus é gracioso, Ele é o nosso Deus. E Deus dos céus olha para nós e diz, eu te conheço. Você é que não me conhece. Tiago, quando escreve a sua carta, Tiago 1, verso 22, ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos praticantes da palavra. O que é a palavra? A lei. E o que é a lei? O relacionamento com Deus em aliança.
E Tiago diz: pratique a lei, a palavra, não só ouça a lei. Porque se você só ouve, a ideia do ateísmo prático, você está enganando a si mesmo. Você é ignorante sobre a sua própria ignorância. Você não consegue enxergar que você precisa melhorar. Lembra da pesquisa que eu citei no começo, do Dunning? Quem menos sabe, acha que sabe tudo. E quem mais sabe, acha que não sabe nada. Como é a sua relação, o seu sentimento, a sua reflexão sobre a sua vida espiritual, a sua vida de piedade? Você já se sente seguro? Ou você acha que está muito distante? Ok, agora que você respondeu na sua mente, o que você vai fazer com isso? Porque se todos vocês responderam que precisam melhorar, o que você está fazendo para melhorar isso? Que dia que você vai começar? Qual a estratégia? Qual o plano? Ou você vai ficar igual aquela promessa de dieta que nunca começa, aquela promessa de uma vida mais saudável que nunca começa, aquela série de promessas de ler a Bíblia, de orar, de fazer devocional, culto doméstico, de nunca faltar os cultos. Mas isso sempre fica para alguma segunda-feira de algum ano. A águia vem, e ela vem rápido. E assim como Israel, nós vamos deixando isso para depois e nos relacionando com a Síria e com o Egito, amando as coisas que eles amam, adorando como eles adoram. Por último, em terceiro lugar, Deus diz a Israel: você rejeita o meu amor. Versículo 4, ele diz: eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Versículo 5 fala do bezerro, e assim Deus enfatiza que Israel se esquece do Senhor, não o ama, rejeita o amor. Por que rejeita? Porque Israel começa a agir de maneira autossuficiente. Se lá era uma autoilusão, agora é uma autossuficiência, e tudo isso é falso. É a ignorância da sua própria ignorância. Deus começa a enfatizar aqui no versículo 4, versículo 5, versículo 14 e até mesmo no versículo 13, que Israel está vivendo a sua vida sem orar a Deus, sem pedir a Deus, sem agir conforme a orientação de Deus. Veja o versículo 14: esquece do Criador, edifica palácios, multiplica cidades. A ideia aqui é a mesma da Torre de Babel. Os homens se unem para tornarem grandes o seu nome, o seu poderio. Muitas vezes você está muito envolvido na sua vida. Você está edificando palácios, fortificando as relações sociais, criando algo que é muito bom, mas sem Deus, sem a orientação de Deus. E Deus diz: onde que eu estou nessa história? Nós começamos a agir independentes de Deus. Rejeitamos o amor. Amor é exatamente essa ação que invariavelmente espera uma reação. Deus ama a sua própria glória. No amor dessa glória, Ele nos ama e Ele nos chama a viver esse amor, a responder esse amor. Quando você ignora esse amor, imagina, hoje é dia das mães. Imagina uma mãe que cuida do seu filho, carrega, amamenta, cria, e ele simplesmente ignora. Há um ditado que diz que das coisas mais horríveis é bater em mãe. Exatamente por causa dessa má resposta de amor. Uma pessoa que sacrifica-se pela outra e a outra simplesmente rejeita. E Deus está dizendo: Israel, eu enviei meu filho. Igreja Presbiteriana Central, eu enviei meu filho. Você está aí construindo palácios, multiplicando as relações, crescendo nas cidades. Faz os seus próprios ídolos. Verso 6 diz: vem de Israel. É obra de artífice, não é Deus. Israel vinha construindo essa idolatria, as imagens, adorando de maneira errada. Isaías, que nós lemos no capítulo 40, lá no capítulo 46, ele diz que num ataque do inimigo, ao invés do ídolo salvar Israel, o ídolo, a estátua, seria um peso para Israel carregar. E pense sobre isso. Você tem um ídolo,
aquele ídolo, então você se devota a ele, ele é seu protetor. Mas ele não é Deus. Foi você que criou ele. Ele foi feito por obras da mão humana. Qual o poder? Qual a capacidade de te proteger? Deus se dispõe a proteger Israel da Síria, do Egito, livrar, e Israel faz bezerro. Agora, na guerra, o inimigo vem, o que você faz com o bezerro? O bezerro vai te proteger? O ídolo vai te salvar? Isaías diz, não, ele vai se tornar um peso para você carregar. Volte-se a Deus e afaste-se dos ídolos. Esse é um retrato muito triste, porque, mencionei domingo passado, foram 19 reis, 9 dinastias do Reino do Norte. Nenhum dos 19 reis do Reino do Norte andaram com Deus. O Senhor deixa isso muito claro, versículo 4, ele diz, não é da minha parte, eu nunca soube, da sua prata, do seu ouro fizeram ídolos para si, ou seja, eu não participei de nada disso, não sou eu, vocês não estão adorando a mim, esse bezerro não me representa. A palavra de Deus diz que toda autoridade é instituída por Deus e serve para liderar para a glória de Deus. Quando você escolhe reis, como eles fazem, príncipes, nações, mas que não levam a qualificação do relacionamento com Deus, essa autoridade não representa Deus, não glorifica a Deus. Israel está adorando a criatura em lugar do Criador. Muitas pessoas têm me perguntado esses dias, eu mencionei quinta-feira aqui, sobre a tragédia do Rio Grande do Sul e tantas coisas, e vem sempre aquele questionamento, por que um Deus que você diz que é bom, permite tamanha tragédia? Será que Deus é mau? Como conciliar essa justiça? Deus, irmãos, em toda a história da humanidade, está alertando o povo sobre o juízo. A águia. As pessoas vivem como se Deus não existisse. O ateísmo teórico, filosófico, o ateísmo prático dentro das igrejas. Verso 7 desse texto diz, porque semeiam ventos, cegarão tormentas. A grande palavra é, você colhe o que você planta. E domingo passado eu falei isso. Verso 7 diz, quando você semeia vento, você não colhe só vento. Tormenta aqui é um grande tornado, um grande furacão. Quando você semeia vento, você colhe um grande tornado. As pessoas estão brincando com o poder de Deus. As pessoas estão brincando com a glória de Deus. Se você semeia vento, você colhe um juízo que é como um grande tornado, um grande furacão. Os elementos da natureza, eles realmente nos deixam muito assustados. Quando há uma grande queimada, uma grande enchente, ventos muito fortes, e esses são manifestações do poder de Deus. A gente vai continuar semeando o vento na nossa vida espiritual ou não? Vamos orar e encerrar nesse momento. Senhor Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos alertado, de maneira que nós não somos ignorantes sobre a verdade, sobre o Teu zelo. Ajuda-nos, ó Pai, a Te responder de maneira correta em Cristo. Responder não como a maioria do povo de Israel respondeu, mas responder como aquele remanescente fiel de Israel respondeu. Como aquele broto da árvore que foi cortada, aquele broto que cresce, que floresce. Que nós aqui, ó Pai, sejamos ouvintes, praticantes, atentos da Tua palavra, da Tua lei, e vivamos, respondamos à Tua aliança. Não porque nós sejamos bons, mas porque Cristo já veio e Ele habita em nós, e temos a plena e absoluta convicção de que Ele mesmo, como o supremo pastor e mediador, está
mediando a nossa relação com o Senhor e nos capacitando a viver a tua lei. Então, faça-nos crescer, ó Pai, nós te pedimos, nessa ação do Espírito Santo em nós, para que respondamos ao Senhor, para que venhamos a semear de maneira correta, viver de maneira correta, adorar de maneira correta, para a glória do teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, porque textos como esse nos trazem a consciência do quanto nós temos falhado contra o Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e quero aproveitar esse momento para interceder por aquelas pessoas que sofrem de maneira tão profunda ali no Rio Grande do Sul. Porque mencionei aqui na pregação, ó Pai, mas de maneira nenhuma desprezando ou condenando aquelas pessoas. Nós apenas entendemos que no mundo amaldiçoado esse é o normal. A tragédia é o normal. E o Senhor não é mau. O pecado é. O salário do pecado é. E o mundo amaldiçoado, caído, sim, produz tormentas, inundações, morte, doença e sofrimento. E o Senhor então traz a tua palavra anunciando redenção, salvação. Um Deus bom que olha para um mundo caído, quebrado e amaldiçoado e anuncia a palavra da salvação, mas que muitas vezes milhares de pessoas se negam a viver. Por consequência natural, esse mundo tem se destruído. Os homens destroem o mundo, a criação ataca os homens. Tem misericórdia, ó Pai, porque aquele povo tem sofrido muito. E há entre eles aqueles que são teus. E nós intercedemos que o Senhor use de imensa misericórdia sobre estes. E aqueles que são teus, mas que não te conhecem, ó Pai, use esse momento em que eles perderam todas as bênçãos desse mundo, todo o patrimônio, para mostrar onde está o verdadeiro tesouro, que é a salvação em Cristo. Salva, ó Pai, pessoas ali no Rio Grande do Sul nesse momento. Abençoa e restaura aquele povo, ó Pai, e usa a tua igreja como instrumento e grande testemunho de amor ao próximo, enviando recursos e ajuda nesse momento de tão grande sofrimento. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.